Pulgar deu um prazo final para receber a resposta do Flamengo ou o chileno vai embora do Mengão? Imagine o Flamengo perder um dos seus titulares mais importantes. E o pior, sem sequer conseguir negociar diretamente com o clube interessado. Parece absurdo, mas existe um detalhe no contrato de Eric Pulgar que pode mudar completamente essa história. A multa rescisória do volante caiu para cerca de 4 milhões de dólares, algo em torno de 20,8 milhões de reais. E agora, existe uma data que pode ser decisiva. Pulgar quer definir o futuro até o fim da próxima semana. Mas se ele quer ficar no Flamengo, por que ainda existe risco de saída? É exatamente aí que começa o problema. A primeira informação pode até tranquilizar o torcedor. Pulgar não está priorizando sair do Flamengo. Muito pelo contrário. O volante chileno está no clube desde 2022, acabou de completar 4 anos no rubro-negro e está completamente adaptado ao Rio de Janeiro e ao Flamengo. Mais do que isso, ele tem identificação com a torcida. São 168 jogos, 6 gols, 9 assistências e 9 títulos conquistados pelo clube. E existe um detalhe ainda mais importante. Mesmo recebendo propostas financeiramente superiores do exterior, Pulgar está disposto a ganhar menos para continuar no Flamengo. Então parece simples, certo? É só o Flamengo renovar o contrato. Só que não é tão simples assim. Então por que ele ainda pode sair? Porque o problema não parece ser apenas dinheiro. O problema é valorização. Pulgar tem 32 anos e sabe que pode estar diante de um dos últimos grandes contratos da carreira. E existe uma situação que pesa. Apesar da renovação feita no ano passado ter aumentado seu salário, ele ainda recebe menos do que outros jogadores do meio-campo que não são titulares absolutos. E agora, ele quer uma valorização compatível com a importância que conquistou dentro do time. O Flamengo já fez uma proposta, mas Pulgar não ficou satisfeito. Ele apresentou uma contraproposta e, desde então, está esperando uma resposta. Só que existe outro problema. Enquanto o Flamengo e jogador discutem valores, outros clubes estão olhando. Quem quer o Pulgar? E aqui a situação começa a preocupar ainda mais. Pulgar já tem ofertas na mesa. Existem clubes da Arábia Saudita interessados no volante, incluindo o Neom. E também existe interesse do Mônaco, da França e de um time não divulgado da MLS nos Estados Unidos. Agora pense no cenário. De um lado, Flamengo, um clube onde Pulgar está adaptado, é titular e tem identificação. Do outro, clubes estrangeiros oferecendo salários mais altos. E no meio disso tudo existe uma terceira peça, a multa rescisória. Porque é justamente ela que pode permitir que um clube interessado não precise chegar ao Flamengo e perguntar: quanto vocês querem pelo jogador? Esse talvez seja o ponto que mais preocupa o torcedor. A partir desta janela, a multa de Pulgar cai para aproximadamente 4 milhões de dólares. Na cotação citada na notícia, cerca de 20,8 milhões de reais. E isso muda completamente o jogo. Um clube interessado pode negociar diretamente com o jogador. Se houver acordo entre as partes, basta comunicar ao Flamengo que irá pagar a multa. Ou seja, o Flamengo não necessariamente terá poder para impedir a saída. Foi algo semelhante ao que aconteceu com Gerson em 2025, quando o Zenit, da Rússia, entrou em acordo e efetuou o pagamento da multa. E agora vem a pergunta que todo torcedor deveria estar fazendo. Por que o Flamengo chegou a uma situação em que um titular absoluto pode ser levado por esse valor? Mas existe uma explicação para isso, e ela está justamente na tentativa de renovação. O Flamengo tentou evitar a saída? Sim. No fim do mês passado, o Flamengo apresentou uma proposta para renovar o contrato de Pulgar por mais 1 ano. E havia um objetivo claro: aumentar a multa rescisória e diminuir o risco de perder o volante nesta janela. Só que a proposta não agradou ao jogador. Pulgar fez uma contraproposta e agora está esperando o Flamengo responder. Então,
chegamos a uma situação curiosa. O Flamengo quer renovar, Pulgar quer continuar, mas os dois ainda não chegaram a um acordo. E enquanto essa negociação não termina, a janela está aberta e o relógio está correndo. Por que a pressa agora? Porque Pulgar quer resolver o futuro até o fim da próxima semana. E o staff do jogador entende que não dá mais para adiar essa definição. Isso não significa que Pulgar esteja decidido a deixar o Flamengo. Na verdade, a informação aponta justamente para o contrário. A prioridade dele é permanecer. Mas existe um limite. Se o Flamengo não conseguir chegar a um acordo que valorize o jogador, Pulgar pode começar a considerar seriamente as propostas que já estão sobre a mesa. E é aí que aparece o grande dilema para a diretoria. Porque renovar Pulgar significa aumentar o custo do jogador. Mas perder Pulgar significa abrir um buraco enorme em uma posição extremamente importante. E agora vem a pergunta mais complicada. Quanto vale Éric Pulgar para o Flamengo? Pulgar vale um grande aumento? Vamos esquecer por um momento a idade. Vamos esquecer a nacionalidade. E vamos olhar para o futebol. Pulgar virou um dos homens de confiança do Flamengo. É titular com Leonardo Jardim. Foi destaque nos jogos após a Copa do Mundo. Está totalmente adaptado ao clube e já possui 4 anos de história no rubro-negro. Além disso, estamos falando de um jogador que participou de uma geração extremamente vencedora. 9 títulos: Libertadores de 2022, Libertadores de 2025, Brasileiros, Copas do Brasil, Supercopa e 3 Cariocas. Portanto, a pergunta não é simplesmente: Pulgar merece ganhar mais? O Éric Pulgar está com 4 propostas na mesa. Ele deu um prazo, o empresário no caso, deu um prazo para o Flamengo até a próxima sexta-feira, dia 21, para que o Flamengo dê uma resposta. A pergunta é: o Flamengo está disposto a pagar o preço para manter um titular que pode sair por apenas 20,8 milhões de reais? Ficar com Pulgar ou correr o risco de perdê-lo? Porque existe uma comparação que precisa ser feita. Se o Flamengo valoriza Pulgar agora, pode aumentar o salário de um jogador de 32 anos. Existe risco? Claro que existe. Mas, se o Flamengo não valorizar, pode perder um titular por uma multa relativamente baixa para o mercado internacional. E aí vem outro problema. Quem substituiria Pulgar? Contratar outro volante de nível semelhante provavelmente não seria uma operação simples. E mesmo que o Flamengo encontre outro jogador, ele precisaria se adaptar. Pulgar já conhece o clube, conhece o elenco, conhece a pressão, conhece o futebol brasileiro e, principalmente, Leonardo Jardim já confia nele. Por isso, a diretoria está diante de uma escolha delicada: pagar mais para manter um jogador de 32 anos ou economizar agora e correr o risco de perder um titular absoluto. E tudo isso acontece justamente em um momento em que o Flamengo está entrando em uma fase decisiva da temporada. A diretoria decidiu esperar passar os 2 jogos contra o Cruzeiro para retomar algumas negociações no mercado. Só que Pulgar tem uma visão diferente. O staff do jogador entende que a diretoria tem agido corretamente. Não existe, segundo a informação, uma ruptura entre as partes. Mas existe uma cobrança. A definição não pode ser adiada indefinidamente, porque quanto mais o tempo passa, mais oportunidades aparecem para o jogador e menos tempo o Flamengo tem para reagir. E agora, eu quero colocar você no lugar da diretoria do Flamengo. Imagine que você tenha 2 opções. Opção 1. O Flamengo aumenta o salário de Pulgar, melhora as condições do contrato, aumenta a multa e garante a permanência de um titular absoluto. Opção 2. O Flamengo entende que 32 anos é uma idade que exige cautela, mantém uma proposta mais conservadora e corre o risco de perder o jogador por aproximadamente 20,8 milhões de reais. Qual decisão você tomaria? Porque existe uma coisa que não podemos ignorar. Pulgar quer ficar.
ele está disposto a ganhar menos do que receberia no exterior, mas também quer sentir que o Flamengo reconhece sua importância. E talvez essa seja a grande decisão da próxima semana. Não é simplesmente sobre dinheiro, é sobre quanto o Flamengo está disposto a pagar para não perder um jogador que já provou seu valor. Então, quero saber uma coisa. Você renovaria com Pulgar e pagaria o que ele está pedindo ou deixaria o chileno sair? Comente apenas uma das duas opções. Renova com Pulgar ou deixa sair. Porque dependendo da quantidade de torcedores que escolher cada lado, a torcida do Flamengo pode deixar bem claro o que pensa sobre essa negociação. E se você gosta de acompanhar tudo sobre o Flamengo, se inscreva no Sempre Contigo Mengão e fique ligado nas próximas notícias, negociações e bastidores do nosso Mengão. Deixe o seu like, compartilhe este vídeo com outro torcedor rubro-negro e ajude o Sempre Contigo Mengão a chegar cada vez mais longe. Aqui, a gente acompanha tudo lado a lado. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo.